A prisão do Gustavo Lima, ele acabou já sendo solto, ele nem foi preso, mas já foi solto. Mas ela trouxe uma discussão e lançou holofotes sobre os problemas das casas de apostas online, as chamadas bets. Porque se de toda essa história, algo que chocou muito foi a quantidade de beneficiados do Bolsa Família que gastam valores somados bilionários por mês com as apostas online. E aí veio um deputado do PP, o partido do Arthur Lira, com uma ideia super inteligente para resolver esse problema. Cortar o Bolsa Família de quem joga online. É uma ideia assim muito inteligente, né? Para a gente acabar com o problema, nós vamos tirar o recurso daquelas pessoas, porque sem dinheiro aquelas pessoas não jogam online. Esse é o pensamento simplório e simplista da extrema direita e da direita brasileira. Só que esse tipo de pensamento também está atrelado ao fato de nós termos uma sociedade cada vez mais viciada em casas de apostas online, ou viciadas em bets. Nesse vídeo você vai entender tudo isso, porque esse não é somente um problema de vício, um problema de saúde pública, é um problema econômico, é um problema político, e essas casas de aposta possuem um lobby muito forte, porque o Gustavo Lima estava lá no aniversário dele com o Ronaldo Caiado, que é o governador de Goiás, e com o ministro do STF, Cássio Nunes, que é amigo pessoal de um dos possíveis responsáveis pelo jogo do Tigrinho no Brasil. Mas eu quero que você coloque 3 pontos nos comentários, importantíssimos. Primeiro, o que você acha dessa proposta do aliado do Arthur Lira de cortar benefício do Bolsa Família? Por que você acha que as bets cresceram tanto no Brasil nos últimos anos? E como lidar com esse problema, na sua opinião? Quero que você coloque nos comentários, eu quero que você deixe o like se você achou essa proposta de deputado ridícula e se inscreva no canal. A prisão do Gustavo Lima, pessoal, acabou fomentando toda essa discussão a respeito das bets no Brasil. Porque nos últimos tempos, principalmente durante a pandemia, houve uma explosão de casas de apostas online, que acabou viciando o país inteiro nessa jogatina online, trazendo problemas e consequências sociais, econômicas e políticas dos mais variados níveis. O Gustavo Lima, ele foi preso preventivamente, ele que é sócio de uma casa de aposta, por ter supostamente ajudado na fuga dos sócios dele, que são dos donos da casa de aposta do Brasil. Ele recebeu uma informação privilegiada, muito possivelmente, e fugiu do Brasil antes de ser preso, e depois aí a prisão foi revogada e ele acabou voltando. Só que o que é interessante é que, junto com esse caso do Gustavo Lima, nós temos, figuras importantes da política envolvidas nisso também, como o Ronaldo Caiado, governador de Goiás, e o Cássio Nunes Marques, ministro do STF. E aí começou uma discussão e uma tensão da mídia que até o momento não havia. E nós descobrimos, segundo uma pesquisa ou uma análise do Banco Central, que os beneficiados do Bolsa Família gastam aproximadamente 3 bilhões, de bola, 3 bilhões em apostas online no mês. Esse foi o gasto agora em agosto. Um valor assim, absurdo. Só não é mais absurdo do que a proposta do deputado Tião Medeiros, do PP do Paraná, aliado de Arthur Lira, que é uma proposta de lei, um projeto de lei, para cortar o benefício daqueles, ou cortar o Bolsa Família daqueles beneficiados que gastam os seus recursos com apostas online. É uma ideia, assim, muito inteligente, né? A pessoa é viciada, então como que ela faz para parar de jogar? Ah, vamos cortar o dinheiro dela, porque se ela não tem dinheiro, ela não joga. É uma ideia, assim... O pensamento simplista da direita é uma coisa que de fato me incomoda muito. Esse pensamento mágico que eles têm, que eles acham que problemas complexos são resolvidos com propostas simples, como essa proposta imbecil do deputado, que é tirar dinheiro do pobre. O pobre tá jogando muito, então ele tira dinheiro do pobre, ele não tem nem o que comer, mas ele morre, mesmo assim já reduz o problema com o Estado. Esse é o pensamento dele. Só que essa questão das bets, diferentemente do que o Tião Medeiros pensa, é um problema muito mais complexo. Por quê? Porque é um problema econômico. Não somente o problema econômico que as pessoas gastam muito, porque o Lula, ele acredita que o desenvolvimento econômico do país é puxado pelo aumento do consumo, principalmente da população de baixa renda. Porque, por exemplo, as pessoas elas têm um limite para comer arroz por dia. Se a pessoa ela tem 10 mil reais, ela vai comer, sei lá, 1 quilo de arroz por dia. Se a pessoa tem 100 mil reais, ela vai comer os mesmos 1 quilo. Então o que ela vai fazer com aquele dinheiro excedente? Ela guarda. A população de baixa renda, ela não tem recurso para comer 1 quilo de arroz por dia, ela tem recurso para comer meio quilo.
Quando ela recebe ajuda do governo ou ganha um pouco mais de salário, o que ela faz? Ela vai e compra aquele restante de meio quilo e aí ela começa a consumir 1 quilo de arroz todos os dias. E esse aumento do consumo das famílias faz a economia crescer, porque isso puxa ao aumento de empregos, porque incentiva os empresários a contratarem mais. E mais pessoas empregadas significa o quê? Um aumento maior de pessoas com recurso para consumirem mais. Só que você tem 3 bilhões de reais que seriam necessários no comércio, na indústria, consumindo mais produtos e serviços, sendo carreados para apostas online, que não geram nenhum tipo de dividendo. Ah, então nós vamos tributar. Não é essa a solução. Porque tributar bet não faz parte do plano do governo para o desenvolvimento, que é a base do consumo. Então isso é um problema. E o problema não é somente o endividamento dessas pessoas, mas sim a perda de impulsionamento econômico que existe porque esses recursos, 3 bilhões, não estão sendo utilizados em consumo. Ah, mas é o lazer. Mas nem atividades de lazer. Esse é o problema. E por que fica tão difícil o governo atuar? Porque o lobby é muito forte no Congresso das casas de apostas. Nós vimos o Ronaldo Caiado, governador de Goiás, junto com o Gustavo Lima, na festa de aniversário dele na Grécia. Uma festa que tinha um monte de gente e ali responsáveis por casas de aposta. O Gustavo Lima é um amigo pessoal do Caiado. O Cássio Nunes Marques, que foi também para a festa do Gustavo Lima, ele viajou num jatinho de um empresário que é amigo dele, que é o Fernandinho OIG. Quem é esse cara? É um dos supostos responsáveis pelo jogo do Tigrinho no Brasil. Então há um lobby muito, mas muito forte. E essa situação toda da nossa sociedade atual, que permite o aumento do vício em bet, ele é responsável também pela ascensão da extrema-direita, não somente no Brasil, mas no mundo todo. Porque o que acontece? A extrema-direita é movida pelo fracasso das pessoas, pelo ressentimento. O fracasso não é um insucesso. Um fracasso é você ter um insucesso e não conseguir superar aquele insucesso, você ficar rancoroso, raivoso, ressentido com aquela demissão de emprego, com aquele término de namoro, ou você não foi aprovado numa faculdade e você fica ressentido. Esse ressentimento é canalizado pela extrema-direita. E hoje muitas pessoas ficam ressentidas porque existe um fracasso de uma sociedade que não consegue superar a sociedade anterior. A sociedade atual não conseguiu superar os seus pais em termos de trabalho, em termos de renda, porque as pessoas hoje trabalham mais, só que elas ganham menos. Isso é muito frustrante. Então elas canalizam essa raiva para grupos de minorias, canalizam essa raiva para mulheres, para negros, porque elas acham que o Estado as beneficia e não beneficia mais essas pessoas que não conseguem superar os pais. E pelo fato delas trabalharem mais e não conseguirem um aumento de renda compatível, elas vão para apostas online, que é uma forma de aumentar a renda. Vamos tentar aqui apostar. Então há essa possibilidade. Por que vocês acham que o Paulo Marçal também é um candidato que se tornou viável? Porque ele faz parte desse contexto. Ele faz parte desse contexto de trabalho incessante, maçante, que não é necessariamente recompensado com o ganho salarial. Cria-se assim um tédio total. E como que eu quebro esse tédio? Com a emoção ali da bet. E essa emoção da bet, talvez eu ganhe um pouco mais, causa sentimentos, sensações que viciam a pessoa. E o Marçal, ele cresceu justamente porque ele é um candidato que quebrou o tédio do cotidiano das pessoas, fazendo aquelas macaquices dele no início dos debates. Depois ele cansou, mas ele se tornou viável por conta disso. É uma sociedade que está completamente assolada ao trabalho, trabalha 3 períodos, incessantemente, recebe menos, não tem tempo para lazer, não tem tempo para diversão. E qual é o lazer? Há a forma de ter uma renda extra? Com o jogo do tigrinho. Com o jogo do tigrinho. Então é um problema muito além da questão de saúde pública. E esse é um problema que precisa ser discutido com a devida profundidade e vendo todos os seus desdobramentos. O problema é que a sociedade brasileira já está dominada pelo vício nas casas de aposta. Nós não percebemos isso acontecendo e aconteceu embaixo do nosso nariz de modo muito rápido. Nos últimos 3 anos explodiu.